Foi na manhãzinha do dia 15 de novembro de 1889 que o Marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa, atravessou o Campo de Santana ao lado dos revolucionários e, num gesto simbólico, destituiu a monarquia no Brasil. Mas antes disso, uma questão religiosa foi muito importante para o fim do Império. A questão religiosa estremeceu, sem dúvida, as relações da Igreja com o Império, do Império com a Igreja. Para a governabilidade do Império, era fundamental a Igreja, porque, imagina, né, nela ocorriam até as eleições, né? Mas, por outro lado, havia também conflito entre o clero e as autoridades constituídas no governo civil. Tinha fatores positivos e negativos, não é, para a administração do Império como um todo. E aí, isso ficou patente na década de 1870, quando bispos se recusaram a cumprir determinações do governo civil do Império para cumprir determinações do Papa em Roma, não é? Nasceu a famosa questão episcopo-maçônica, que é o termo mais técnico, ou questão religiosa, que é o termo mais comum, né, da história de livro didático. O representante oficial do Papa em terra brasileira era o imperador. Todos os decretos, todas as encíclicas, todas as decisões, os padres, os bispos, toda a hierarquia eclesiástica era subalterna ao imperador. Então isso era um poder muito grande. Porque antes era tudo filtrado pelo Império. Tudo que vinha de Roma, do Papa, antes de chegar aos bispos, aos padres, ao povo, isto era filtrado, naturalmente, pelos decretos e pelas decisões imperiais. E por isso mesmo, qualquer outra opinião diferenciada tinha suas dificuldades. Nessa situação, ficou muito evidente que parte do clero não iria obedecer com tranquilidade às ordens do governo civil e parte obedeceria, não é? Então havia uma divisão também no clero, uma divisão na sociedade, né? E uma divisão no trono, digamos, uma divisão no ápice, né, do Estado, que é o imperador do Brasil, o presidente do conselho, que era o primeiro-ministro, que era o Visconde do Rio Branco, católico de formação, mas também grão-mestre da maçonaria. Então houve nitidamente uma guerra de poder sem precedentes entre a maçonaria e o episcopado. A dominação de um grupo ideológico no reinado, né, sabemos qual era, em que os historiadores contam, né, queria o silêncio da igreja. E a igreja passou por muitos maus momentos, como a não possibilidade de entrar mais nenhum noviço nas casas religiosas, de não fundar novas dioceses, novas paróquias também. As discussões intelectuais e tal se deram muito dentro das lojas maçônicas. A maçonaria funcionou como uma espécie de um partido político. Quando veio um documento de Roma a respeito da questão da loja, Dom Vital se opôs com toda razão, Dom Macedo de Costa também. E os dois bispos, o de Belém e o de Pernambuco, seguiram a orientação do Papa. Emitiram cartas pastorais dizendo que realmente os fiéis da sua região estavam proibidos de frequentar lojas maçônicas. Porque o Estado não tem o direito de passar por cima da lei da Igreja. Não tem o direito de impedir que o Papa se dirija a um povo, a uma população católica, como era a população católica do Brasil. Como eles eram funcionários formalmente do Império, em função do padroado, eles deviam obediência ao imperador, eles foram presos. E aí criou uma crise entre o Império Brasileiro e o Vaticano. Quem é que manda no clero brasileiro? Quem é que dá orientação? E o imperador Dom Pedro II achava que, como era um pensamento da época, né, que como a Santa Sé era um país, não é? Então o Papa estava querendo intervir nos assuntos do Brasil. Mas não era o caso, porque o Papa não era estrangeiro no sentido católico. E aí houve a condenação de uma justiça injusta que havia naquele tempo. E foram presos. Inclusive, nós celebramos agora 100 anos do Santo Dom Vital, né?
100 anos da Dom Vital, que assim que nós recuperamos essa possibilidade de recolocar a igreja na sua liberdade, é interessante que depois de alguns anos, né, se faz um centro cultural com o nome de Dom Vital para mostrar justamente a igreja que começa a pensar por si mesma, começa a refletir sobre isso tudo. Então é evidente que esses bispos não aceitaram essas ordens do Império vindas do Rio de Janeiro e foram presos, não é? E isso foi um escândalo para o povo católico da ocasião. Então nasceu esse conflito imenso que mostrou que parte do clero se sentiu traída, não é? Pela monarquia, que é o Estado imperial, né? E pelo próprio imperador, que era Dom Pedro II. A inauguração do Cristo Redentor e a proclamação de Nossa Senhora Aparecida, que é conseguida em Roma, elas têm um histórico muito anterior a Getúlio Vargas. E o Getúlio era muito hábil. O Getúlio é um erro você achar que ele foi apenas o ditador do Estado Novo. Na época era o cardeal Leme. Ele fez a campanha e construiu, com o dinheiro do povo brasileiro, a homenagem e o monumento ao Cristo Redentor.